Olá, sétimo ano, bom dia! Hoje é terça-feira e eu venho apresentar para vocês as aulas de hoje. Como toda terça, hoje vocês terão nessa videoaula uma aula de matemática, uma aula de redação, uma aula de inglês, uma aula de educação física e uma aula de ciências. E as aulas ocorrerão nessa mesma ordem. A primeira aula de matemática, ministrada pelo Mister Mateus. A segunda aula de redação, ministrada pela Miss Cristiane. A terceira aula de inglês, ministrada pelo Mister Steffley, a quarta aula de educação física, ministrada pelo Mister Igor, e por fim a última aula de ciências, ministrada pela Miss Val. Como sempre, estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo o momento exato que cada uma dessas aulas começam, além da agenda do dia. Pessoal, desde ontem nós estamos enviando para vocês a agenda. Passem essa agenda para a agenda de vocês, se organizem quanto às atividades de homework, ok? Pessoal, vale lembrar, né, a dica que nós sempre damos. A atividade do dia, façam no dia. Não deixem que suas atividades acumulem. E qualquer dúvida, nos procure, seja pelas nossas lives que acontecem ao longo da semana, seja pelas nossas redes sociais ou pelos números que nós já fornecemos para vocês lá nos grupos de WhatsApp. Ok? Pessoal, no mais, desejamos a todos então uma ótima terça-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. Fala galera, beleza? A gente está vendo o conteúdo de multiplicação de números positivos e negativos, não é isso? A gente já fez alguns exercícios, a gente já viu a teoria também. E na aula de hoje a gente vai resolver mais alguns exercícios para vocês ficarem feras, tá ok? Então vamos lá, exercício da página 41, número 6, tá? Então ele fala assim, ó, para verificar se o resultado da expressão menos 16 mais 15, menos 16 vezes mais 15 vezes menos 8 é positivo ou negativo, Carlos utilizou o seguinte procedimento. Então ele pega, multiplica os dois primeiros, né? Aí dá negativo. O segundo, aí vezes um outro negativo dá positivo. Igual a gente aprendeu, negativo com negativo, positivo e sinais diferentes dá negativo. De maneira semelhante, verifique se o resultado de cada cálculo indicado é positivo ou negativo. Então, o primeiro caso a gente tem aí, ó, letra A, mais 6 vezes menos 4 vezes menos 12, não é isso? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, vamos pegar os dois primeiros que estão multiplicando, correto? Ó, positivo com negativo dá o quê? Sinais diferentes dá negativo, não é? A gente tem um negativo, então negativo com negativo, sinais iguais dá positivo. Então, letra A, positivo. Beleza, gente? Facinho, né? Vamos para B? B. Na letra B a gente tem o seguinte, ó, mais 3 vezes mais 10 vezes menos 9. Mesma coisa, ó, pega os dois primeiros, mais com mais, sinais iguais dá mais. A gente tem um negativo aqui, mais com menos vai dar menos. Então, letra B, negativo. Ok? Tranquilo, né? Vou dividir aqui, vou tentar fazer aqui no canto. Fazer um pouquinho menor. C. Letra C a gente tem menos 5 vezes menos 8 vezes mais 7 vezes mais 10. Então, ó, aqui vamos fazer a mesma coisa, ó. Menos com menos dá mais. Vamos multiplicar aqui também, ó. Mais com mais vai dar mais. Mais com mais dá mais. Então, letra C, positivo. Ó, nesse exercício ele não quer que a gente resolva.
a multiplicação. Ele só quer saber se é positivo ou negativo. Então, por isso que a gente não está fazendo as contas, beleza? Letra D. Ele tem mais 17 vezes mais 9 vezes menos 22 vezes mais 6. Tá? Então, vamos lá. Ó. Primeiro aqui, mais com mais, tá? Mais. Depois aqui, menos com mais dá menos. Então, mais com menos dá menos. Então, letra D, negativo. Beleza? Deixa eu apagar aqui então, para a gente terminar. Qual que é agora? Letra E. A gente tem menos 45 vezes mais 4 vezes mais 8 vezes... Opa! Vezes menos 1 vezes menos 18. Vixe, Matheus, e essa aqui agora? Mesma coisa sempre, gente. Vai pegando de 2 em 2, se sobrar um, vocês fazem ele sozinho. Ó. Primeiro, menos com mais, sinais diferentes, negativo. Depois, mais com menos, vai dar menos, sinais diferentes, negativos. Aí pega só esse com esse, ó. Esse aqui tá sozinho, ele é negativo, então pega só esse aqui, ó. Menos com menos dá mais. Aí vou pegar esses dois, ó. Mais com menos dá menos. Então, letra E, negativo. Ok? F e última. A gente tem menos 7 vezes mais 21 vezes mais 34 vezes menos 3 vezes menos 2 vezes menos 9. Tá? Mesma coisa. Vamos pegando de 2 em 2, gente. Ó. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Vamos pegar esses dois. Podemos pegar esses dois também, ó. Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Então, positivo. Ok? Então, esse aí foi o nosso exercício. Agora, vamos fazer a número 7. Eu vou fazer só a letra A e a letra B, tá? E o resto vai ficar para casa, para vocês. Então, vamos lá. 7. Cadê? Olha, fala assim, ó. Resolva as expressões. Aí tem 1. Mais 3 vezes menos 6, menos 5. Então, 3 vezes menos 6, menos 18. Vezes menos 5, 90. Beleza. E a 4. Aí depois tem a 2. Menos 4. Vezes mais 2. Dá menos 8. Tal, e ele resolve aí. Aí ele fala assim, ó. Agora, sem efetuar cálculos por escrito, resolva as expressões. Aí você fala assim, Matheus, mas como é que eu vou fazer isso aí sem efetuar cálculo? Não tem como, não consigo fazer de cabeça. Ele já resolveu pra gente. Se vocês olharem em cima, ele já resolveu, tá? Algumas ele já resolveu, algumas mais difíceis, tá? Mas não precisa fazer cálculo. Mas quem quiser fazer pode ficar à vontade, tá? Como a gente está treinando, quem quiser fazer pode fazer. Então, por letra A, a gente tem o seguinte, ó, menos 5 vezes menos 6 vezes mais 3, tá? Então, ó, como é que a gente faz? Primeiro, de 2 em 2, mesma coisa. Menos com menos dá mais. Então a gente sabe que o número vai ser positivo. 5 vezes 6 dá 30. Correto? Vezes mais 3. Mais com mais dá mais. Então a gente sabe que a resposta vai ser positiva. Então 30 vezes 3 dá 90. Essa é a nossa resposta. Aí podem fazer só esse cálculozinho, tá, gente? Não tem problema. A gente está no início aprendendo. B. Mais 2 vezes menos 4 vezes menos 1 vezes mais 7. Então, ó,
2 em 2, sempre lembrando disso. Ó. Mais com menos, primeiro vocês fazem um sinal, depois vocês multiplicam. Então, mais com menos dá menos. 2 vezes 4 dá 8. Aqui é a mesma coisa. Menos com mais dá menos. 1 vezes 7, 7. Então, ficou menos 8 vezes menos 7. Menos com menos dá mais. 8 vezes 7 dá 56. Beleza, gente? Aí eu vou deixar para vocês a letra C, D, E e F. Então, vamos por aqui, ó. Para casa. Página 41. Número 7. Letra C, D, E e F. Tá? Então, essa é a nossa tarefa de casa. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. Bom dia, 7º ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, dia 12, terça-feira, seguimos aí o nosso horário oficial de aulas, então nós temos aí uma aula de redação. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Vocês assistirão um filme chamado Vida de Inseto. Eu acho que vocês já assistiram esse filme, alguns de vocês. Mesmo que você já tenha assistido esse filme, assista novamente, porque ele é muito legal. E quem não assistiu é uma oportunidade de estar assistindo um filme novo, né? Mas conhecer uma história nova, na verdade, porque o filme ele não foi lançado agora, já tem um tempo que ele foi lançado. Mas eu digo no sentido assim, de você conhecer uma história nova, personagens novos. Então, nossa aula hoje é baseada aí nesse filme, tá? Vida de Inseto. Aqui no YouTube tem um link que dá acesso para você assistir o filme. Então, eu vou deixar esse link na atividade proposta, nos exercícios propostos, e vou deixar também lá no Classroom, no Google Classroom, tem uma parte lá que você deixa o link direto do YouTube. Você só clica e já cai direto aqui na página do YouTube, tá? Para assistir o filme. E essa atividade, meninos, referente aí ao filme Vida de Inseto, é a nossa primeira atividade avaliativa. Tudo que vocês fazem vale nota, só que é uma avaliação contínua. Essa é uma atividade que conta como trabalho, tá? Então, esse trabalho relacionado a esse filme, ele vale 1 ponto, tá? 1 ponto aí na matéria de redação, tá bom? Então, aqui eu tenho uma lista, né, de exercícios no valor de 1 ponto. Esses exercícios são exercícios de interpretação do filme, de entendimento sobre a história, sobre o enredo. E, posteriormente, nós faremos mais uma atividade relacionada a ele. Mas, por enquanto, vai ser somente aqui essa lista, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho da letra para acompanhar com vocês. Espera aí, deixa eu aumentar mais aqui, que ele fica melhor para ler, né? Pronto. Então, meninos, atividade sobre o filme Vida de Inseto, valor 1 ponto. Sinopse. No mundo dos insetos, as formigas são manipuladas pelos gafanhotos, que todos os anos exigem uma quantia de comida. Se as formigas não cumprirem essa exigência, os gafanhotos ameaçam atacar o formigueiro. Mas em um certo ano, houve um problema com a oferenda. E quando Flick, uma formiga cansada de ser oprimida, sai em busca de outros insetos dispostos, Flick, uma formiga cansada de ser oprimida, sai em busca de outros insetos dispostos a ajudar o formigueiro a combater os gafanhotos. Então, essa é a sinopse, é o resuminho aí, né, do enredo, do filme. Tá bom? Seguindo aí. 1. Flick diz à rainha: Alteza, falhas acontecem. Como você vê as falhas dos outros e as suas próprias falhas? 2. A rainha das formigas
diz que deve-se aceitar as coisas como são. É assim mesmo, nosso karma da vida. Essa é uma colocação aí da rainha. Você aceita tudo sem questionar? Se sim ou não, né? De qualquer forma, você vai justificar e você vai falar o porquê. B. Você resiste às mudanças ou aceita e luta por elas? Por quê? 3. No filme, aparece sempre a palavra esquema. Consulte o dicionário e escreva o significado de esquema, sistema e sociedade. 4. As formigas, as abelhas, são insetos que vivem em colônias, ou seja, têm uma organização social. Explique com suas palavras como se dá esse processo. Então, você vai explicar como que é esse processo aí, né, de organização social. Você vai explicar aí com suas palavras. É uma resposta, digamos, pessoal, no sentido que você vai explicar utilizando suas palavras, né? Porém, você tem que se basear aí, né, nessa organização social aí dessas colônias, né, de formigas, insetos, abelhas. 5. Em consequência dessa hierarquia de poder, existe uma discriminação pessoal, racial, profissional. E profissional, meninas, faltou um i aqui na hora que eu fui digitar. Deixa eu consertar aqui. Opa. Pronto. Voltando aqui. Em consequência dessa hierarquia de poder, existe muita discriminação pessoal, racial e profissional. Cite exemplos disso no filme e na vida real. Então, você vai citar os do filme e os da vida real. Os da vida real, essas situações aí de discriminação, é uma resposta pessoal, que é de acordo com o que você vive, que você já viu, que você já presenciou, que você já assistiu na TV. Tá bom? 6. O puxa-saquismo é uma prática constante na luta pelo poder. Que cenas do filme demonstram isso? Gente, o que é um puxa-saquismo? O que é esse puxa-saquismo? É você ficar bajulando a pessoa o tempo todo. E essa bajulação nem sempre é verdadeira. Né? A pessoa está bajulando a outra, mas por um outro interesse. Sempre tem um interesse por trás, atrás do puxa-saquismo, do bajulador. Então, você vai falar que essa prática é constante sobre o poder. E que cenas do filme demonstram isso, tá? Você vai estar mostrando. 7. Em nosso dia a dia, isso acontece? Exemplifique. Você vai exemplificar. Gente, eu digitei e não passei o corretor, agora sim. No dia a dia, isso acontece? Então, você vai, né, dizer se isso acontece ou não e vai exemplificar. 8. O autoritarismo dos chefões e a ignorância, ou seja, a ausência do saber, ou medo da maioria da população, cria subordinação dos mais fracos perante os mais fortes, facilitando a exploração em todos os aspectos, intelectual, físico, profissional. Que cenas do filme refletem essa realidade? Essa realidade o quê? De exploração, de autoridade maior, tá? Então, você vai descrever aí quais cenas do filme mostram essa realidade. 9. O medo, a covardia reforçam essa subordinação, tornando muitas vezes indivíduos incapazes, fiéis aos chefões que dão ordens arbitrárias que são obedecidas sem questionar. Isso acontece no filme? Em que cenas? Então, no filme, ele mostra aí situações, né, dessa subordinação, né, em que os indivíduos viram capazes, ou seja, pessoas que não têm voz própria, obedecem sem questionar, são fiéis a tudo que o chefão, né, orientar, seja pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Então, você vai dizer se isso acontece no filme e em quais cenas. 10. O que o gafanhoto quis dizer com preciso manter as formigas na linha? O que ele quis dizer?
11. As formigas são conhecidas como uma colônia onde as regras não podem ser rompidas. Tudo segue a tradição e nada pode ser diferente. Ao buscar ajuda para o problema, uma vírgula que não existe, para o problema, Flick quebrou a tradição. Por que ele quebrou essa tradição? Vocês vão, ver. Você procura ajuda quando precisa? Por quê? 13. Flick sofre. Sofre-se, sente fracassado e tenta desistir. Você acha certa a atitude de Flick ou não? Você acha que é certo ou não? Você costuma desistir quando a situação em que está enfrentando fica muito difícil? Por quê? 15, meninos. O filme mostra a violência como demonstração de forma de poder. Quando o gafanhoto diz esmagar a rainha para não esquecer quem é que manda. Você acha isso certo? Por quê? 16. O gafanhoto diz à formiga que ideias podem ser muito perigosas. Por quê? 17. No formigueiro, o trabalho é coletivo e até na hora de derrotar os gafanhotos, eles estiveram unidos. Você acredita que a união faz a força? Por quê? E por fim, que mensagem esse filme deixa para você? O que você tirou de aprendizado? O que você tirou de lição desse filme? Então, aqui você vai responder na 18. Aqui é uma atividade avaliativa que vale 1 ponto. Tá bom? Gente, peraí. Gente, então essa foi a nossa aula, tá? Já está, na verdade, disponível lá no Google Classroom esse arquivo com essa atividade e mais o link para vocês estarem assistindo o filme aí, Vidas de Inseto, tá bom? Beijo para vocês, ótima semana, tudo de bom e até a próxima aula. Tudo bem, galera do 7º ano? Para nossa aula de agora, eu vou relembrar um pouquinho com vocês sobre o weather e um pouquinho sobre existence. E esse é o tema da nossa aula. Weather plus existence. Weather, clima, existence, existência. Lembra que quando a gente trabalhou com weather, que a pergunta é what's the weather like? Como está o clima? Certo? Eu trabalhei tanto com nouns, com substantivos, quanto com adjectives, adjetivos. Vamos pensar num noun. Sun, sol. Para eu falar que está ensolarado, ensolarado é um adjetivo. Sun é um substantivo. Então, sun, substantivo, adjetivo seria sunny. Cloud, nuvem. Para eu falar nublado, que seria um adjetivo, eu diria cloudy. Então, a gente vai trabalhar muito com esses adjetivos e com esses substantivos no nosso exercício. Vamos ver o que eu vou ter que fazer? Prestem bastante atenção. O primeiro é um exemplo para vocês. A gente já trabalhou com essa questão, agora essa aula é mais de resolução de exercício sobre o tema. Nós temos aqui, it was very snowy. Estava com muita neve, estava muito... Esqueci a palavra, é tão bom quando foge a palavra. Então estava tendo muita neve, it was very snowy, ok? Então, nós temos que transformar essa frase para dizer que tinha muita neve naquele lugar. E aí eu vou ter que seguir uma expressão, uma estrutura correta para eu dizer isso. Então, eu vou ter que prestar bastante atenção aqui no quadro. E todos os outros exemplos, 1, 2, 3 e 4, eu vou ter que seguir a base dessa estrutura que eu coloquei para vocês. Primeira parte, nós temos it was very snowy. There was a lot of snow. O que é que eu vou ter que prestar atenção? Eu vou ter que pegar o there was sempre em todas as minhas frases para significar que tinha. Então, there was é o passado de there is, ou seja, é para eu expressar a existência. Então, tinha. A lot of significa muito. Então, sempre que vocês virem a expressão a lot of em inglês, essas 3 palavras, ok? Isso vai significar muito, grande quantidade. A lot of.
Snow é o meu substantivo e eu tenho snowy, que é o meu adjetivo. Então, em todas as minhas frases, eu vou ter que ter there was, a lot of, e eu vou ter que transformar o meu adjetivo em substantivo. Mas, mister, como é que eu vou ter que fazer isso? Eu não sei. Aquele nosso exercício de transformar em substantivo em adjetivo, lembra? Na aula passada também revisamos essa questão. O mister passou a correção para vocês no quadro dos adjetivos, que eram para vocês terem colocado. Dá uma olhada naquele exercício lá que vocês conseguem fazer, ok? Então eu só tenho que seguir a primeira estrutura e trocar o meu adjetivo pelo meu substantivo em todas essas frases. It was very sunny, it was very rainy, it was very windy, it was very foggy. 2 linhas é suficiente para a gente responder essa atividade. Essa atividade tem que estar no caderno. Assim como uma outra atividade que vai estar lá na página do Google Classroom, na turma de vocês. E essa atividade, basicamente, ela vai tratar de clima, em diferentes situações de clima, porém o objetivo dessa atividade, que vai estar lá no Google Classroom, vai ser desembaralhar as palavras e formular a frase corretamente. É uma atividade de pensar, vai mexer com o raciocínio de vocês. Então vocês têm que prestar atenção nos exemplos dados no quadro, nas aulas, ok? E mesmo assim, é um raciocínio ali que vocês vão ter que usar. Beleza, o primeiro exemplo sempre eu dou prontinho ali para dar um auxílio para vocês. Então o primeiro exemplo dessa atividade também vai estar feito, vai estar respondido para vocês terem uma base para responder os outros, ok? Por mais que é uma atividade que vai estar no Google Classroom, em uma folha ali, Chamex, online, é para copiar e responder no caderno, beleza? Então essas 2 são atividades para serem feitas no caderno. Então não esqueçam, primeiro exercício está aqui no quadro, o segundo exercício vai estar lá no Google Classroom para vocês. Até mais, galera. Tchau, tchau. Então, galera, não foi brincadeira nem nada, mas eu preferi, na verdade, passar o exercício, em vez de ir no Google Classroom, aqui mesmo para vocês no quadro. Então, para ficar mais fácil. Ali nós temos o exemplo número 1. Driving, be careful, a day on, when, foggy. Então eu tive que desembaralhar todas essas palavras para formar a frase. Be careful when driving on a foggy day. Seja cuidadoso quando dirigir num dia nublado. Ok. Então nós temos ali nublado, foggy, oh my gosh, yes, nublado. Então nós temos agora o number 2. Cold, was, it, rainy, and traffic, we got stuck, in, jam, day, e a vírgula no final. Então eu vou ter que desembaralhar essas palavras para formar uma frase, ok? E por último ali nós temos a número 3, beach, walking, love, the, day, on, sunny, hot, on, ponto final e vírgula, alright? Então, mesmo esqueminha, vou ter que desembaralhar essas palavras, oh my gosh, hoje tá difícil. Vou ter que desembaralhar essas palavras para eu formar a minha frase em inglês, ok? Então essa é o segundo exercício, então não vai ter exercício lá no Google Classroom, como eu disse no vídeo anterior. Vocês já podem fazer direto aqui. Serão só esses 2. Achei ele bem compridinho e mais complexo para a gente ter mais exemplos, então acho que só esses 2 são suficientes, ok? Lembrando que não vai ficar perdido, o Mister vai corrigir com vocês para a gente ter uma ideia melhor de como vai ficar essas frases, alright? Então não se preocupem. Até mais, galera. Tchau, tchau. Do 7º ano, né? Vamos lá para nossa correção. E antes de corrigir, eu vou fazer algumas colocações aqui
revisando com vocês a matéria da semana passada, que a gente falou sobre nutrição dos vegetais, né? Os vegetais, eles precisam de condições básicas, né? Que são a água, a luz e os sais minerais, né? Para que eles possam absorver esses sais minerais por meio das raízes e aí através delas ser transportado até as folhas, né? E aí ela vai produzir o seu próprio alimento, né? Através da fotossíntese, que pega e acaba produzindo os nutrientes necessários para essa planta. Então, nós falamos sobre a absorção da água, né, e dos sais minerais. Elas são absorvidas através, né, das partes mais jovens das raízes, né, que são os pelos radiculares. E elas são muito importantes, né, no processo de absorção, pois contribui para o aumento da superfície da planta. Como as demais plantas, né, os vegetais eles necessitam dessa água para sobreviver. Então, a água é importante para a ocorrência de diversas reações químicas, inclusive a fotossíntese. E a água também ela auxilia no transporte de substâncias pelo corpo do vegetal, né, ajuda a regular a temperatura e a pressão interna. Os sais minerais, meninos, eles são importantes para a constituição de algumas substâncias desses vegetais que vão realizar, né, ter reações químicas. Alguma deficiência de algum mineral, ele pode causar, né, problemas no crescimento. E aí temos a solução, às vezes, de colocar adubo, né? O ano passado, no 6º ano, a gente estudou os adubos naturais e os artificiais, né, que são os químicos. Então, nós temos adubos aí que são colocados em quantidades específicas para cada tipo de vegetal, né? Nós vimos que temos os adubos inorgânicos, que são os fertilizantes químicos, e os orgânicos, que são feitos a partir da matéria orgânica, né, de restos aí de vegetais ou de resíduos de animais, né? Como no caso as fezes, igual da galinha, do boi, né? Da vaca, né? Do cavalo, do porco, que também são utilizados. A condução, então nós temos lá o sistema de condução. Tem um experimento nessa página aí mostrando para vocês como fazerem, para vocês verem que nós temos um sistema de condução. Quando a raiz absorve a água e os nutrientes, isso vai ser levado até as folhas, né? A condução pelo xilema, que é um vaso condutor de seiva bruta, até chegar lá na folha. Então, lá na folha acontece a transpiração foliar e aí vai acontecer a fotossíntese. E aí, esse sistema, né, o que foi produzido lá na folha, vai ser distribuído para o vegetal através do floema, que é outro tecido condutor, que vai trazer a seiva elaborada, certo? Tem alguns vegetais que não possuem xilema nem floema, porque o tamanho deles é muito pequeno, então o transporte é feito de célula para célula, certo? Falamos também sobre fotossíntese, que a fotossíntese, né, é a captação da luz por meio da clorofila, que está localizada nos cloroplastos, e aí essa organela ela vai promover lá a fotossíntese, né? Que aí lá a planta pega o gás carbônico juntamente com a água e os minerais que ela absorveu. Aí ela libera gás carbônico e um tipo de nutriente que nós chamamos de açúcar ou ou glicose. Lá ia falar carboidrato, é um tipo de glicose, é um tipo de açúcar, certo? Aí no livro de vocês traz que os vegetais possuem carboidratos, como a glicose, e libera gás oxigênio para o ambiente. É um processo fundamental para a existência da vida, certo?
a energia presente na luz e também presente nos carboidratos. Aí tá mostrando a situação 1, que é a absorção, né, da água pelas raízes. A 2 é o transporte por meio do caule. O 3, né, lá na célula, onde vai acontecer a fotossíntese. E a 4 é os produtos dessa fotossíntese, que absorve o gás carbônico mais água. Com a presença de luz, ela libera gás oxigênio. Falando dos movimentos dos vegetais, sobre o fototropismo e gravitropismo, né, que o fototropismo é o crescimento da planta em direção à luz, e o gravitropismo ou geotropismo é o crescimento em direção à questão da gravidade, né? Aí nós temos o fototropismo positivo, quando eles crescem, a folha, né, os galhos crescem em direção à luz, e temos o gravitropismo positivo, quando a raiz ela cresce em direção, né, às camadas mais internas do solo. Então, aí nós temos duas figuras. Olha, se vocês prestarem atenção, essas folhas aqui, elas estão tortinhas, porque tá mais voltada para onde tem luz. E esse aqui também, tá vendo? Ó, quando ele tira ali, ó, ele tá torto. Por quê? Porque o caule, a tendência não é crescer reto, é crescer para cima. Aí vamos fazer a correção. Número 1, nós temos, né, para completar a sequência. Então, na letra A, você vai preencher com a palavrinha clorofila, certo? Na letra B, nós temos o floema, que é um tecido vegetal que conduz à seiva elaborada. Na letra C, eu tenho seres vivos autótrofos, que produzem seu próprio alimento. Na letra C, eu tenho autótrofos. Na letra D, eu tenho os principais órgãos fotossintetizantes, são as folhas. Na letra E, eu tenho a celulose, né, que é o principal constituinte da parede celular. Nós falamos isso na correção da aula de ontem, lá da fábricazinha. Na letra F, eu tenho o cloroplasto, né, que é a organela que ocorre a fotossíntese. Na G, eu tenho o gás carbônico. E na H, eu tenho o fototropismo. Na 2 aqui, eu tenho raiz, xilema, todos os tecidos do vegetal. Então, você vai escrever, é igual a seiva bruta, folha mais floema, todos os tecidos do vegetal, seiva elaborada. A 3, nós fizemos ela na live da semana passada, porque 2 alunos apresentaram dúvidas na letra C e a gente aproveitou e fez tudo. Então, você ia desenhar no seu caderno como que ia crescer os caules e as raízes e justificar a sua resposta. Então, as raízes você ia desenhar para baixo, porque ela está acontecendo gravitropismo. Independente do jeito da semente no vaso, as raízes vão crescer para baixo, certo? Em direção ao centro da terra, e os galhos vão crescer para cima, no sentido oposto, porque eles vão fazer, né, a fototropismo. A letra B, né, fala que colocou numa caixinha de sapato onde só tinha um orifício, só uma abertura por onde entrava a luz. E aí, o que acontecerá com o vegetal, né? Após alguns dias, né, o caule e as folhas dos vegetais terão crescido em direção ao orifício, à abertura da luz. Por que isso ocorre? Porque as plantas apresentam fototropismo, elas crescem em direção à luz. Na letra C, e se ele tampasse esse buraquinho, ou seja, o vegetal ficasse fechado dentro dessa caixa sem nenhuma luz, o que ia acontecer? Né? Primeiro, o vegetal ele ia ter, né, uma cor amarelada. Depois, ele ia ter um crescimento menos saudáveis. As folhas, né, iam ficar em tamanho reduzida. O caule muito alongado, porque ela ia tentar crescer em direção a alguma determinada luz, certo? E isso prejudica o vegetal? Sim, ia prejudicar o sistema de desenvolvimento da planta, ia ficar comprometido por falta de luz,
certo? Na 4 tá falando sobre o gravitropismo, aí traz exemplo do girassol, né? À medida que o sol segue seu curso, né, ele vai girando a sua flor, vai se movimentando em direção à luz. Aí ele pergunta, né? É pra gente citar algumas características dos vegetais. Então, a primeira é que eles são autótrofos. São organismos autótrofos fotossintetizantes. Eles fazem fotossíntese. Suas células têm parede celular. Apresentam também suas células plastos e vacúolos. O corpo, né, a maioria deles tem raiz, caule, folhas e órgãos reprodutivos. E na letra B é para a gente diferenciar fototropismo de gravitropismo. Fototropismo é o crescimento do vegetal ao estímulo da luz. Gravitropismo é o crescimento do vegetal em relação à gravidade terrestre. O para fazer agora. Aí era para você escrever no seu caderno, né? Um ambiente natural recebendo luz solar. Então, você vai colocar lá os estômatos abertos, desenhados. E na letra B, você vai desenhar os estômatos fechados, certo? Na 2 está falando sobre uma planta carnívora e perguntando por que as plantas carnívoras necessitam de água e luz. Gente, elas utilizam a água e luz para fazer fotossíntese, assim como todas as outras plantas. Quais são as principais consequências que uma nutrição deficiente pode trazer para os vegetais? Gente, um vegetal mal nutrido, ele pode apresentar deficiências metabólicas e ter seu crescimento prejudicado. Na 3, a mandioca é um alimento, né, da mesa dos brasileiros. Aí ele pergunta na letra A, de onde vêm os carboidratos que ficam armazenados na parte comestível? Esses carboidratos, eles ficam armazenados na parte comestível, né, da mandioca, que provém a fotossíntese, que é realizada principalmente nas folhas. Então, os carboidratos, eles são transportados desses órgãos até a raiz por meio do tecido de condução, denominado de floema. E aí é para a gente indicar na fotografia. Então, na fotografia, você vai riscar aqui, ó, sublinhar a parte onde eu tenho a parte comestível, que é a raiz, ok? Então, beijos e até a próxima aula.